E aí, galerinha do oitavo ano, aqui é o professor Douglas. Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula. A gente vai falar de um tema muito legal da parte de geometria, que chama medida da área de polígonos. A gente vai falar de alguns polígonos regulares, mas antes a gente vai fazer uma recapitulada rápida de o que é a medida de área e para que serve. Então, medir as coisas é uma coisa que o ser humano faz há muito tempo, né? Serve para a gente poder resolver problemas que surgem do dia a dia. Geralmente a gente usa uma régua ou uma trema para medir, depende do tamanho do negócio que você quer medir, né? Mas será que ela vai ser suficiente em todos os casos? A régua, a trena, será que ela é suficiente para medir em todos os casos? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Essas casas a seguir estão à venda e você quer comprar uma dessas casas. A casa A tem 8 metros. Você olhando ela de frente, ela tem 8 metros. E a casa B tem 12 metros. Olhando de frente, a casa B parece ser maior que a casa A. Só que a gente tem um problema, né? Se você, vamos supor que você quer comprar a maior casa. Será que a casa B realmente é a maior casa? Então, olhando aqui, ó, vamos olhar de cima agora essas casas, que é melhor, né? Olhando de cima, a gente vê que a casa B, ela tem 12 de frente por 5 dos lados, né? Ela é um terreno retangular. E a casa A, ela tem 8 de frente por 12 dos lados. E agora, como que a gente faz para saber qual casa é maior? Ou seja, quando eu falo qual casa é maior, é qual casa ocupa mais espaço, qual terreno é maior. Então, para a gente poder medir isso, a gente vai fazer uma estratégia bem antiga, que é dividir isso em quadradinhos de 1 por 1. Aqui eu já fiz até o desenho, ó. Eu peguei a casa lá de cima, virei o desenho dela para ficar mais fácil, né? Para não deixar na mesma forma, eu só peguei e virei ele assim de lado. E dividi isso em quadradinhos de 1 metro por 1 metro. Então, ó, se a gente contar aqui, ó, ficou o lado que tem 8 metros, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. E o outro lado, e o parte de baixo, que tem 12 metros, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. E agora? Eu vou contar quadradinho por quadradinho para saber o tamanho disso? Não, né? Então, para ficar mais fácil, a gente só vai multiplicar a quantidade horizontal pela quantidade vertical. Então, é só fazer, ó, 12 vezes 8, 2 vezes 8 dá 16, vai 1, 8 vezes 1 dá 8, com mais 1, 9. 96. Então, a gente pode dizer que a casa A tem 96 quadradinhos, ou seja, 96 metros quadrados. Se eu tenho 96 quadradinhos de 1 metro por 1 metro, eu tenho, então, 96 metros quadrados. Tá aqui, ó, 96 metros quadrados. Esse M com doisinho em cima, metro quadrado. Para casa B, eu não coloquei o desenho aqui, mas a ideia é a mesma, né? A gente vai multiplicar a medida horizontal pela medida vertical. Ó. Só olhar aqui, ó. Medida horizontal, 12 metros. Medida vertical, 5 metros. Vamos fazer essa multiplicação. Então, 12 vezes 5, 5 vezes 2 dá 20, cai o zero. Eita, acho que eu fiz conta errada. Ah, não, desculpa. 5 vezes 2 dá 10. Vai 1 ali, cai o zero. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6, 60. Então a casa B tem 60 metros quadrados. Então, uma casa tem 96 quadradinhos de 1 metro por 1 metro e a outra tem 60 quadradinhos de 1 metro por 1 metro. Então, obviamente, a que tem mais quadradinhos de 1 metro por 1 metro vai ser a maior. Então, a gente pode dizer que a casa A é maior que a casa B. Beleza? Então a gente aprendeu que para calcular a área basta multiplicar a medida horizontal pela medida vertical, nesse caso de um retângulo ou de um quadrado, que a gente vai chamar de base, a medida horizontal, e a medida vertical a gente vai chamar de altura. Vamos aqui, ó, olhar então isso nas figuras planas da geometria. Então, retângulo, a área de um retângulo. Primeiro, o que é um retângulo? O retângulo é uma figura que tem 4 lados
tem 4 lados e que tem 4 ângulos de 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus? É um ângulo que deixa, ó, quadradinho assim, ó, bem retinho. É igual quando você vai fazer a parede, o pedreiro vai fazer a parede. Olha no canto da parede da sua casa, você vê, ó. O chão tá assim e a parede sobe bem retinha, porque se ela subir um pouquinho torta, a parede cai. Então ela tem que subir retinha. E esse retinho faz um ângulo de 90 graus exatamente. Na matemática, a gente costuma representar esse ângulo de 90 graus dessa forma, ó. Você faz um quadradinho bem na onde está o ângulo e põe uma bolinha no meio. Significa que é um ângulo de 90 graus. Então aqui, como tudo isso daqui que eu representei, cada um deles é um retângulo, então eu teria que desenhar ângulos de 90 graus em todos os lados, para garantir matematicamente que isso tem 90 graus. Certo? Não vou fazer em todos aqui, mas a ideia é que todos são ângulos de 90 graus. Então o retângulo não importa, você pode ter um negócio muito longo assim, muito curtinho, uma altura maior, com uma altura menor, todos eles são retângulos. Por quê? Eles seguem essa lei de formação que está escrita aqui. 4 lados. Em que 2 a 2. Aqui isso daqui, inclusive. Não, coloquei que lados opostos são paralelos. Então são 4 lados de uma figura, ou seja, ele vai ser um quadrilátero. E tem 4 ângulos de 90 graus. E os lados opostos, ó, o que é um lado oposto? Esse lado aqui é oposto àquele, é o que está de frente. Mesma coisa, se eu falar que esse lado é oposto, esse daqui está de frente. Então, os lados opostos são paralelos, ou seja, eles nunca vão se tocar, eles nunca vão fazer como o telhado de uma casa que faz assim, ele fica retinho, um de frente para o outro, assim. Então, todas essas figuras seguem essa propriedade. Então, eu posso dizer que cada uma delas é um retângulo. E como que eu faço para calcular a área de um retângulo? Basta a gente multiplicar, igual a gente viu no exemplo anterior da casa, né? Multiplicar a base pela altura. O que é base? A base é a medida, ó, vertical, que está. Não, desculpa, horizontal, a medida que está deitada. E a altura é a medida que está em pé, que sempre vai formar 90 graus com a base. Se não formar 90 graus, eu não posso considerar a altura. No retângulo isso não vai acontecer, porque o retângulo aqui, ó, os lados do retângulo sempre vão formar 90 graus, porque pela própria lei de formação dele aqui, ó. Então, enquanto um lado vai ser base, o outro sempre vai ser altura no retângulo. Então, aqui, ó, nesse exemplo que eu dei, ó, retângulo tem 7 de altura e 10 de base. Para calcular a área é só multiplicar. 7 vezes 10 dá 70. Eu não coloquei a unidade de medidas, mas pode ser centímetros, metros, depende do que você estiver usando. Agora, o paralelogramo. O paralelogramo é um pouquinho diferente do retângulo. Por quê? Ele só possui 4 lados paralelos. Ele não precisa ter necessariamente 90 graus. Pode ter 90 graus? Pode, que nem aqui eu coloquei o exemplo. Ó, 2 retângulos, porque o retângulo também é um paralelogramo. Mas ele também não pode ter, como esses outros exemplos aqui, ó, em que ele não forma 90 graus. Ele está um pouquinho torto, está um pouquinho mais aberto, pode estar um pouquinho mais fechado. Então ele não forma 90 graus. E agora, como que eu calculo a área disso daqui? A gente vai fazer uma ideia, uma coisinha aqui, ó, que é basicamente a mesma ideia, a ideia de cortar a figura, que é uma coisa que a gente faz muito na geometria, ó. Repara bem, eu tenho um paralelogramo aqui. Lembra que eu falei que a altura tem que formar 90 graus? Então a altura ela não vai ser esse lado que está aqui, ó. Ela vai ser uma medida que nem estaria desenhada. Por isso que eu coloquei esse traçado aqui. Ela vai estar aqui, ó. Então eu tracei essa altura. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedaço da figura aqui. Seria como eu passar a tesoura. Eu corto ele aqui e vou e encaixo aqui do outro lado, ó. Eu vou encaixar ele desse lado aqui onde está faltando. Ele sempre encaixa certinho, ó. Igual eu coloquei aqui no desenho, ó. Ele encaixa certinho, o meu não ficou muito bonitinho. Ele encaixa certinho, e o que a gente vai ficar? Com um retângulo. E como que calcular a área de um retângulo? Base vezes altura. Então aqui, ó, eu dei um exemplo do paralelogramo. Uma coisa importante é que, da mesma maneira que o retângulo, o paralelogramo, você vai calcular a área multiplicando a base pela altura também. A diferença é que a altura, ela não necessariamente vai estar localizada no mesmo lugar que vai estar localizado o retângulo. Olha o exemplo, assim, ó. Tomando os devidos cuidados, a gente pode calcular a área. Então aqui, ó, paralelogramo,
vocês notem que eu nem dei a medida desse lado que está aqui, desse lado que está aqui, ó. Eu dei só a medida da base e a altura. A medida desse lado que está aqui não me interessa, porque ela não é a altura. Então agora eu vou multiplicar a altura, que é 3, pela base, que é 15. Aí 3 vezes 15 dá 45. Isso é bem tranquilo. Beleza, vamos para o próximo. Agora a gente vai para o triângulo. O triângulo, ele é a mesma ideia do paralelogramo. Só que agora e do retângulo, só que agora a gente tem que dividir por 2 essa medida. Então aqui eu pus 3 exemplos de 3 tipos de triângulo. Esse triângulo aqui, lembra lá que eu falei que a altura sempre tem que ser perpendicular? Não tem como você traçar uma perpendicular por dentro dele, então a gente traça aqui por fora, ó. Então a altura passando por fora vale 5 e a base vale 2. Aí é só multiplicar, ó. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então ficou a área 2 vezes 5 dividido por 2. Como eu estou multiplicando aqui, dividindo, eu corto. Então a área vale 5. No segundo exemplo, ó. No segundo exemplo, eu dou um triângulo em que ele tem um ângulo de 90 graus. Então, se ele tem um ângulo de 90 graus, um dos lados dele vai ser a altura. Então, vai ficar aqui, ó, altura 4, base 7, aí a mesma fórmula. Base vezes altura dividido por 2. Então, a área vai ser 4 vezes 7 dividido por 2. O 4 dá para simplificar com o 2, porque eu tenho uma multiplicação aqui em cima. Então, 4 dividido por 2 dá 2 mesmo. Aí sobra o 7, né? 2 vezes 7 dá 14. Então, a área vale 14. No terceiro caso aqui, ó, a altura está por dentro do triângulo. Então, você viu que no triângulo pode acontecer esses 3 casos. A altura está por fora, a altura ser um dos lados e a altura está por dentro do triângulo. Aqui, ó, peguei esse lado perpendicular, a base vale 9 e a altura vale 4. Então, agora a gente vai fazer essa multiplicação. Ó. Base vezes altura dividido por 2, a mesma fórmula. Então, ficou 4 vezes 9 dividido por 2. O 4 simplifica com o 2. Aí, aqui é só fazer, né? 4 simplificou com 2, sobra o 2 mesmo. Então, a área é igual a 2 vezes 9. Não, esse 2 dividido já foi embora. 2 vezes 9. E 2 vezes 9, a gente sabe que é 18, lá na tabuada do 9. Certo? Então a área desse triângulo aqui é 18. Agora a gente vai ver um outro jeito de calcular a área do triângulo, porque às vezes é dado o triângulo, só que não é dada a área. Aí tem um cara lá na Grécia que se chama Herão, que ele inventou uma fórmula onde você consegue calcular a área tendo só os lados. Você não precisa ter altura, você tem que ter os 3 lados do triângulo. Você tendo os 3 lados do triângulo, você consegue calcular a altura. Então a fórmula essa daqui ela é meio feia, mas vocês vão ver que ela não é difícil de usar. Então, A, B e C, como está na figura aqui, ó, são os lados do triângulo. E S é a soma dos lados do triângulo dividido por 2, ou seja, o perímetro. Lembra lá quando você tem uma figura geométrica e você soma a medida de todos os lados dela, você está tirando o perímetro dessa figura. Só que o S, nesse caso, é o perímetro dividido por 2. Então você soma os 3 lados do triângulo e divide o valor por 2. E A vai ser a área que é o resultado do triângulo. Vamos fazer um exemplo de como que aplica essa fórmula. Ó. Então, o primeiro caso, tem o valor de S? Não tem, o S eu tenho que calcular primeiro. Então, nesse triângulo, ó, tem 2 lados que medem 7 e um lado que mede 12. Aí eu vou fazer 12 mais 7 mais 7. Bom, 7 com 7 dá 14. 14 com 12 dá 26. 26 dividido por 2 dá 13. Então, é só fazer essa conta. Pode fazer na calculadora, se você não consegue fazer na mão, mas essa é conta de mais e menos, depois uma dividir por 2. Então não é muito difícil. Agora a gente aplica na fórmula. Bom, o S vale 13, então eu substituo S por 13 em todos os lugares. Ó. O A vale 12 e o B e o C vale 7 cada um. Substituir por 7. Agora é só fazer a conta. Ó. 13, aqui mesmo continua 13. 13 menos 12 dá 1. 13 menos 7 dá 6. E 13 menos 7 dá 6. Bom, 13 vezes 1 dá 13. 6 vezes 6 dá 36. Aí sobra multiplicar 13 por 36. 13 por 36 dá 468. E tira a raiz quadrada disso, dá
mais ou menos 21, alguma coisa, que dá um número quebrado e irracional. Então a gente só usa aproximação aqui. 21, então a área desse triângulo é aproximadamente 21,61, certo? Bom, tem bastante conteúdo para você estudar. Eu vou dar uma passada agora nos exercícios com vocês. São exercícios bem tranquilos, que vocês vão usar essas fórmulas que eu apresentei, esses métodos de calcular, para vocês conseguirem. O primeiro é para calcular a área do paralelogramo. Olha só nesse exercício 2, que ele tá do jeito diferente, mas é só virar ele, não tem segredo. É só você imaginar ele virado e desenhar ele de outra forma que você vai calcular do mesmo jeito. Base vezes altura. Aqui no primeiro nem precisa fazer, só multiplicar direto. Nesse 2 aqui já é um probleminha, já envolve fração, então ele pede 2/3 do terreno. Como se faz para tirar 2/3 de alguma coisa? Primeiro você pega aquela medida, divide por 3 e depois multiplica por 2. Aí você tirou 2/3 daquilo. Para tirar 1/3, é a mesma ideia, divide por 3 e multiplica por 1, só que multiplicar por 1 dá ele mesmo. Então, vocês vão fazer esse exercício que é um problema aplicado disso que a gente estava falando. Nesse terceiro, vocês vão calcular a medida da área de cada triângulo e no último ele pede para você usar essa fórmula de Herão que a gente acabou de aprender. São exercícios bem tranquilos. Como eu estou enviando agora na quarta-feira à noite, vocês provavelmente vão começar a fazer amanhã. Então, exclusivamente essa semana, eu vou mandar e vocês vão me enviar na outra sexta, sem ser nessa sexta próxima, na outra sexta. Aí, a partir de semana que vem, vai funcionar da seguinte forma: eu envio na segunda a aula e os exercícios, e na sexta-feira vocês me entregam e eu posto a resolução dos exercícios para vocês verem quem quiser tirar dúvida. Qualquer coisa é só me procurar durante a semana e falar comigo. Feito isso, boa noite, bons estudos e façam as atividades.